Olá a todos, eu sou o professor Leandro, aqui do Departamento de Ecologia da UFES, e nós vamos para a nossa segunda videoaula sobre as interações. Nesse caso, nós vamos falar sobre as interações ecológicas envolvendo o tipo consumidor-recurso. Tá ok? Bom, na aula passada, nós vimos esse quadro que mostra os tipos de interações ecológicas mais comuns, né? Nós vimos que algumas interações são harmônicas, como comensalismo, protocooperação e mutualismo, harmônicas no sentido de que há um benefício mútuo entre as espécies envolvidas, ou pelo menos uma sai beneficiada, no caso do comencialismo, e a outra não é nem prejudicada nem beneficiada, ou seja, tem um efeito neutro. E nós vimos também que nós temos algumas interações desarmônicas. E na aula de hoje nós vamos falar sobre essas duas últimas aqui, a predação e o parasitismo. E nas interações desarmônicas, ou as duas saem perdendo, ou pelo menos uma das duas, né, saem perdendo. Perdendo no sentido de ou perdem a vida, há um prejuízo na sobrevivência, ou há um prejuízo na sua taxa de reprodução. Ou seja, indivíduos que sofrem um tipo de interação, como por exemplo a competição e o mensalismo, sofrem pelo menos com baixa reprodução em relação àqueles indivíduos que não estão sofrendo esse tipo de interação. Tá ok? Na videoaula de hoje, então, como nós vamos falar sobre a interação consumidor-recurso, ou predador-presa, como muitos falam, aqui nós temos só um exemplo, né, uma aranha comendo um peixe, um exemplo oposto ao que a gente está acostumado a ver. Nós geralmente vemos os vertebrados consumindo invertebrados nas interações de predação. Nesse caso aqui, uma figura mostrando justamente o contrário, para a gente mostrar também, para visualizar que na ecologia, né, tem muita coisa nessa natureza que a gente ainda realmente fica espantado em observar. Em relação à predação, gente, o que seria a predação? Então, a predação é um tipo de interação que envolve o consumo de um organismo vivo no seu todo ou parcialmente. E aí a gente pergunta, o que são predadores, né? Se a gente perguntar para a criança, ela vai ter aquela visão clássica, ou seja, um predador, né? Sempre a gente tem a primeira imagem como sendo um leão ou um grande carnívoro. Só que hoje em dia, em ecologia, a visão atual da predação é aquela em que seria uma série de interações com benefício para uma espécie e prejuízo para outra, com vários graus de intensidade. Então, nesse sentido, aquela tabela que eu mostrei anteriormente para vocês, ela ainda vai poder ser modificada. Então, a predação, herbivoria e parasitismo, hoje em dia, são considerados um tipo comum de predação como um todo. Aí, nesse sentido, nós podemos classificar, então, os predadores em 4 grandes grupos. O primeiro grupo seria os predadores verdadeiros, aqueles que vão realmente matar a sua presa, consumindo totalmente. Então aqui nós temos uma figura, né, de predadores clássicos, aqui guepardos perseguindo um filhote de cervo, e aqui nós temos uma foto de uma planta carnívora. A grande questão aqui é que os predadores verdadeiros, os predadores clássicos, geralmente não escolhem uma espécie determinada para se alimentar. Eles são generalistas. Tá? O que cai na rede realmente é peixe. Um outro grupo de predadores são considerados o grupo dos pastadores. São aqueles que vão consumir parte de uma presa, raramente matando essa presa. Entretanto, né, eles possuem também um comportamento generalista, ou seja, continuam não escolhendo muito o tipo de presa que eles vão se alimentar, e a diferença entre os predadores clássicos é que eles raramente também serão letais. Aqui a gente tem um exemplo de herbívoros e, por exemplo, insetos hematófagos. O terceiro grupo seria os parasitoides, né, que a grande diferença que agora a gente começa a ter uma alta especificidade, ou seja, uma grande intimidade com especificidade, especialização em relação à presa. Então, parasitoides geralmente são insetos que depositam seus ovos em outros insetos, e as larvas desses parasitoides vão consumir por dentro os tecidos desses animais. Aqui no caso a gente tem uma vespa, o parasitoide, e uma lagarta, né, que seria a sua presa. Aqui essa setinha está mostrando o parasitoide depositando os ovos na lagarta,
Esses ovos vão desenvolver em larvas, as larvas vão consumir a lagarta por dentro e no final do processo as larvas vão sair do corpo da lagarta, vão se transformar em pupas, como se fossem casulos, né, de borboletas, por exemplo, e vão completar seu ciclo formando outros adultos e, nesse caso, ao final desse processo, a lagarta, em 99,9% dos casos, ela acaba morrendo. Tá? Então, os parasitoides eles matam as suas presas. Então, isso faz com que esses indivíduos, esses insetos, sejam muito utilizados hoje em dia no controle biológico de pragas. Né? São verdadeiros inseticidas biológicos, como a gente pode observar nessa figura. E, por fim, nós temos os parasitas, né, que são aqueles que consomem parte de suas presas, só que raramente vão ser letais no curto prazo. Em semelhança com os parasitoides, existe uma íntima associação com o hospedeiro, ou seja, o parasita ou parasitoide eles precisam estar em constante contato com o seu hospedeiro. Só que a grande diferença aqui é que realmente não existe uma letalidade, ou seja, os parasitas de plantas, por exemplo, raramente vão matar as plantas, elas vão danificar alguns tecidos, mas a planta raramente vai morrer, assim como os animais. Tá? Os parasitas raramente vão ter esse poder de matar o animal, até porque se ele mata o animal, ele está acabando com a sua fonte de recurso. Bom, sendo assim, gente, nós podemos fazer um gráfico para diferenciar, né? Como é que a gente vai diferenciar esses 4 grupos? Nós podemos diferenciar pelo grau de intimidade, ou seja, o tempo em que o consumidor vai ficar em contato com o seu recurso, com a sua presa, e também pelo grau de letalidade, ou seja, a capacidade que o consumidor tem de matar a sua presa. Então nós temos grau de intimidade baixo ou alto e grau de letalidade baixo ou alto. Sendo assim, 2 grupos com baixo grau de intimidade, ou seja, pouco tempo de contato permanente com suas presas, são os herbívoros e os predadores. A diferença entre os dois está aqui no grau de letalidade. Os herbívoros eles vão ter uma baixa capacidade de matar o seu recurso, já os predadores clássicos vão ter uma alta capacidade, ou seja, eles realmente, invariavelmente, vão matar suas presas. Do outro lado, nós vamos ter os parasitas e os parasitoides, que também vão ser diferenciados pelo grau de letalidade. Eles se diferem dos herbívoros e dos predadores clássicos justamente pelo grau de intimidade. Os parasitas e os parasitoides têm um alto grau de intimidade com sua presa, com suas presas. Entretanto, entre os dois, os parasitas possuem um baixo grau de letalidade, raramente vão matar as suas presas, e os parasitoides, pelo contrário, têm um alto grau de letalidade, matando suas presas. Então, ficam em constante contato com a presa e, além disso, matam sua presa. Sendo assim, a gente pode fechar a figura mostrando aqui a diferenciação entre esses 4 grupos de predadores hoje em dia considerados na ecologia. Por fim, gente, nós temos as estratégias utilizadas tanto por predadores quanto por presas para escapar da predação ou para ter um sucesso maior. Nós temos o comportamento defensivo, né, a tanatose, se fingir de morto. Aqui a gente tem um animal se fingindo de morto para tentar enganar um predador. O tatu-bola, né, no caso, ele não se finge de morto, mas ele se envolve na sua própria carapaça para tentar impedir que os dentes dos predadores atinjam áreas vitais do seu corpo. Nós temos a coloração de advertência, né, o aposematismo. A coloração de advertência geralmente indica que esses indivíduos são tóxicos, então os predadores evitam o seu consumo. E nós temos a camuflagem. Então, um outro tipo de estratégia utilizada tanto por predadores como por presas, em que o predador, a presa, ela vai se confundir com o seu substrato. Aqui nós temos um phasmídeo, um bicho-pau, imitando, né, aqui um galho de árvore. Nesse caso, como ele é um herbívoro, então ele está aqui tentando se defender de possíveis predadores por meio da sua capacidade de se confundir com o ambiente. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês busquem outras informações no capítulo 5 do nosso livro lá do CESAD. Boa leitura, bons estudos. Até a próxima.